Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você consegue fazer uma cuia, também serve para uma tigela, uma bacia, mas nessa questão de um item que vai ser trabalhado pelos dois lados, tá? Eu vou utilizar aqui o recurso que o programa oferece, mas entenda que isto não digamos assim, uma exigência. Ah, como que você está dizendo que não precisa ter esse recurso que tem no programa? Tá? Você pode fazer isso utilizando raciocínio lógico. E eu acho até mesmo não utilizar esse recurso para fazer isso e fazer por etapas um processo mais fácil, no qual consiste de você trabalhar todo um lado, gerar os arquivos e depois você trabalhar todo o que seria supostamente um outro lado e gerar os arquivos. Aqui no programa o que ele oferece é que você consegue trabalhar simultaneamente, alternando, e até mesmo na simulação já vai sair o resultado trabalhado dos dois lados, como a gente vai ver. Mas, novamente dizendo, isso não é impedimento para fazer um processo igual esse. A diferença é que se o programa não tivesse essa possibilidade de simulação, você faria um lado e depois só faria o outro e geraria os arquivos e usa ali, digamos, o raciocínio lógico na hora de trabalhar na prática. E na questão, eu disse, até eu prefiro fazer da outra maneira, porque o recurso modelar aqui no Aspire, ele é um pouco limitado, assim, não é aquele super editor de 3D. Dá para fazer muita coisa, dá para chegar num resultado bacana, mas às vezes a ordem lógica que você trabalha, eu criar primeiro isso, depois criar aquilo, ele acaba invertendo ou alternando o ponto zero da simulação, e daí fica meio que descontrolado, se não dá para saber na hora de fazer a simulação se de fato foi criado o arquivo ou não, tá? Mas essa questão de se acontece erros desse tipo, às vezes só você refazer o processo invertendo a lógica, tipo assim, eu crio um quadrado e depois eu crio um círculo. Quando dá erro, daí tenta criar um círculo e depois o quadrado, mais ou menos isso, tá? É só um exemplo. Mas vamos utilizar o recurso que o programa oferece. Nessa situação, eu estou aqui na onde a gente começa criando um novo arquivo, a gente vai utilizar a opção Double Side, a gente vai trabalhar dos dois lados. Aqui a gente vai definir a espessura desse material, vamos supor que ele tem aqui 20 milímetros, e a área dele aqui, isso daqui são só detalhes, tá? Isso daqui não leve nada em consideração, principalmente na questão das medidas. Então vai ser 150 por 150. A gente vai continuar zerando na superfície do material. E aqui fica uma referência. Cara, quando é para fazer coisas desse tipo, eu prefiro trabalhar pela orientação centro. Aí cada um avalia, dá para fazer no canto, mas no centro fica melhor, tá? Fica melhor assim, a lógica, tá? Não estou dizendo que nenhum dos outros cantos não seja possível. É possível, isso daqui não é obrigatoriedade, mas eu prefiro assim, até por uma questão de às vezes dividir o material para vamos ver, definir se esse material vai dar tamanho para fazer essa peça e tal, eu prefiro trabalhar na orientação centro. Aqui é uma coisa importante, tá? Aqui está mostrando como que você quer que o programa gere o arquivo com base em como você vai virar o seu material, porque a gente vai trabalhar um lado dele. Quando concluir, a gente vai virar ele. O que eu digo por virar? Eu posso pegar, digamos assim, o lado esquerdo e virar ele para o direito, tá? Óbvio, tomando as medidas ali para fazer o posicionamento. Como está o desenho aqui, você vai virar da esquerda para a direita ou de baixo para cima, de cima para baixo, isso daí não importa, tá? Ele quer saber em que sentido você vai girar a sua peça, tá? Porque isso vai impactar na hora de gerar o arquivo.
Então não adianta você selecionar que você vai virar daqui para lá e na hora de virar o material virar daqui para cá, tá? Se for uma peça simétrica e tudo mais, às vezes não vai ter problema, mas não é o caso. Se for um desenho diferenciado, quando a gente vira e tem algo posicionado com relação ao centro do lado esquerdo, quando a gente vira, ele vai passar para o lado direito de ponta cabeça. Então o programa já faz essa consideração. Na questão que eu mencionei de às vezes fazer tipo utilizando ali o raciocínio lógico, tomando os devidos cuidados, é essa a importância que tem que ser dada. Quando é uma peça diferenciada, fazer o espelhamento da peça da maneira correta. Vamos considerar essa situação, que a gente vai pegar da esquerda e para a direita. E aqui a gente já vai criar o nosso cenário. Antes aí, só fica o convite para quem quiser participar, até eu esqueci de mencionar, mas eu criei um grupo no Facebook, que é o grupo CNC em Ação. Ok? Pode procurar aí, eu vou deixar o link na descrição. Lá é um grupo voltado para assuntos relacionados a CNC Router, programação, construção. Quem tiver dicas, quem tiver dúvidas, fica o convite aí para participar, tá? Para quem está vendo essa possibilidade aqui, ou esse recurso de double side pela primeira vez, então eu preciso mencionar alguns aspectos aqui básicos, tá? Aqui em cima, tá vendo que tem uma setinha apontando pelo lado de cima? Isso daqui a gente vai considerar que é o lado de cima do material. Toda vez que eu clico aqui, ele inverte, daí fica marronzinho aqui do lado para, tipo assim, dar uma ênfase que você está trabalhando o lado de baixo do material, tá ok? Então tá aqui, ó, tá vendo? Lado de cima, lado de baixo. Lembra que eu disse e selecionei ali que a gente vai virar esse material da esquerda para a direita, tá? Olha o que acontece. Se eu coloco alguma coisa aqui, a gente está trabalhando no centro, o programa ele já vai calcular o posicionamento correto. Aqui, ó, esse material está aqui, quando a gente olha pelo lado de cima. Quando a gente virar o material de fato ali, virar na mesa o material, a nossa tábua que nós vamos trabalhar, quando eu clico e viro, tá vendo que ela passou aqui para o lado direito, entendeu? Porque a ordem de inversão é essa. Então o programa já faz essa consideração. Quando a gente trabalha com uma peça centralizada e, digamos assim, ela é simétrica, quando muda não dá para saber, tá? Outro aspecto aqui que eu já vou explicar nesse primeiro momento. É sempre bom, e em alguns casos vai ser necessário, como é o caso do exemplo que eu vou dar aqui. Por exemplo, eu desenhei essa peça aqui, ela está sendo considerada simplesmente como vetor para esse lado do material. Quando eu viro aqui, ó, tá mostrando ela aqui, mas ela não está sendo considerada um vetor. Quando, de alguma forma, o desenho ou o vetor é o mesmo que eu quero utilizar lá para o outro lado, não tem necessidade de você desenhar lá de novo. Se é exatamente o mesmo vetor na mesma posição, você pode vir aqui, ó, e copiar para o outro lado ou mover para o outro lado. Quando for o caso, algo que só vai ficar como referência do outro lado, você pode fazer isso. Mas para uma questão de alinhamentos, quase sempre eu copio o que tem de um lado para o outro, para ficar uma cópia de cada lado para mim poder trabalhar em cima deles. Mas cada caso é um caso. Então agora, se eu clico aqui, ó, copy to other side, ou copie para o outro lado, eu venho aqui e inverto, ó. Pelo lado de baixo, agora eu também tenho um vetor. Tanto é que se agora eu deslocar esse daqui para cá, ó, tá vendo? Esse tá vetor para cá e esse daqui não. E aqui do outro lado inverte. Esse aqui sim e esse aqui não, tá? Então aqui é o básico. Na questão de simulação e tal, vou até dar uma adiantada nesse ponto. Essa opção aqui, ó, quando você assinar os dois assim, é justamente na hora que a gente estiver trabalhando na simulação da peça, ele vai mostrar a simulação em conjunto, tanto trabalhando por baixo ou por cima. Tá? Só estou mencionando agora, depois eu menciono de novo, que é, digamos assim, característica própria desse modo de double side. Então vamos lá.
eu vou fazer aqui uma tigela, uma cuia, que a gente vai trabalhar ela pelos dois lados. Então ela vai ter aproximadamente aqui, vamos colocar uns 100, tá? Isso daqui é o limite, tá? Isso daqui é o limite, o tamanho dela, a área externa. Aí vai ter a parte aqui que quando a gente olhar por cima é a parte que vai ser rebaixada. E ela vai ter aqui uma diferença de, vamos deixar uma borda aqui de meio centímetro. Tá? Então, como esse tem 100 e esse tem 90, está sobrando meio aqui de borda. Você tem que trabalhar muito aqui o raciocínio lógico da sua peça. Não adianta só criar no programa. Você tem que, cara, pelo menos eu penso assim, eu tento mentalizar a peça para ajudar nas decisões que eu vou tomar aqui no programa. Até naquela questão que eu disse, na hora de fazer a modelagem, às vezes, se você não faz na ordem correta, acaba afetando. Mas eu vou tentar passar um conceito para vocês aqui, que é o seguinte, tá? Vamos olhar para esse quadrado aqui, para esse retângulo, na verdade. Esse retângulo aqui, ele vai ter como intuito, vamos dizer assim, uma vista lateral da espessura do nosso material, que vai ter 20, tá? Aí, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma tigela. Se eu estivesse olhando lateralmente, aqui vai ser só um exemplo, tá? Então a gente tem a extremidade da tigela e aqui a gente vai ter, digamos assim, o rebaixo que vai ser feito dentro da tigela, tá? Aí nesse ponto que você tem que tomar bastante cuidado para que a simulação não apresente erro. Você tomar a decisão se não é melhor fazer pelo lado contrário primeiro e tal, tá? Nessa situação, o que a gente vai tentar fazer? Esse primeiro arco aqui, vamos supor assim, a nossa tigela ela vai tentar ter essa profundidade total do material. Óbvio que aqui vai ficar desproporcional, que não vai nem chegar. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. É só para passar um conceito que vocês têm que entender aqui na modelagem, para tomada de decisão. Será que não é melhor fazer primeiro pelo lado de baixo na hora de gerar a modelagem para não afetar e tal? Porque vai ser basicamente isso, tá? Vai ser assim, ó. Aqui a gente está falando de uma vista lateral e vai ter um rebaixo aqui por dentro. Assim, tá? É só para exemplificar mesmo. Então, na hora que gera a modelagem, aqui, por exemplo, o que a gente vai considerar? Pela parte de cima, a gente vai ter que fazer aqui uma coisa negativa, tá? Quando a gente faz uma coisa negativa, que vai ser esse primeiro círculo aqui, ó, esse primeiro rebaixo aqui, ele vai ser uma coisa negativa, por assim dizer, já que a gente vai fazer um buraco na madeira, por assim dizer. Ele vai ser negativo. E quando ele passa do centro, tem 20 aqui, mas o rebaixo que a gente vai fazer, ele vai ser mais profundo que isso, ele meio que já afeta a simulação do outro lado. Então tem que tomar cuidado para fazer a escolha correta. Porque na hora de fazer esse rebaixo negativo aqui, eu vou explicar ali, ele, se ele estiver afetando ou passando do meio, de maneira que ele possa afetar o outro, a gente não pode utilizar o simples recurso de fazer o rebaixo. A gente tem que fazer o rebaixo e, vamos dizer assim, mesclado, que se eu criar outra coisa, pelo contrário, ele vai juntar uma com a outra e não somar. Ele não pode somar. Se ele somar um com o outro, ele vai, digamos, gerar um arquivo que no final lá na simulação acaba sendo o resultado que a gente não está buscando. E muitas vezes o que pode ser, tá? Pode ser que seja só um erro de simulação, pode ser um erro que vai acontecer na prática, tá? Então é mais ou menos esse o conceito. Será que não é melhor a gente virar para o lado de lá, tá? Nessa situação vamos fazer o seguinte: a gente vai trabalhar pelo lado negativo, ou seja, primeiro a gente vai fazer
esse grande aqui, só na questão de gerar modelagem. Depois a gente vira pelo lado de cima do material e faz o rebaixo, tá? Para criar. Eu sei que é complicado, cara, mas com o tempo aí e com a prática a gente vai aprendendo. É que é difícil também tentar passar um conceito de ensinamento que seja de mais fácil entendimento, mas estou tentando. Então vamos lá. Na nossa tigela ou na nossa cuia, basicamente a gente vai ter de desenho isso, tá? Esse aqui são a limitação maior e esse é a limitação menor. Então, pela parte de cima, depois a gente vai fazer aqui o rebaixo. A gente vai fazer que isso daqui vire um rebaixo. Só que vamos trabalhar, como eu mencionei, a gente vai trabalhar lá pelo outro lado. E vamos utilizar o que eu acabei de explicar também. Eu gosto de copiar o que tem aqui para o outro lado, para também utilizar de referência. Então eu posso vir aqui, ó, vou selecionar os dois e vou copiar para o outro lado. Agora já está lá pelo outro lado. Vamos inverter aqui a área de trabalho. E agora aqui, o que a gente tem por esse lado? Esse daqui agora é o limite da tigela, só que a gente vai fazer ele, digamos, por esse lado, ele vai ser considerado positivo, então vai ser tipo uma lombada. E justamente essa lombada a gente vai fazer com que ela tenha exatamente a medida do nosso material. O ideal é que se tenha um pouquinho menos ou no máximo a mesma espessura. Lembra que a gente criou um material de 20. Então agora vamos já entrar na utilização do recurso de modelagem. Logo entrando aqui na opção modelar, você vai ter a opção aqui, ó, e essa vai ser o modelar, digamos, a maneira mais simples, digamos que é gerado meio de forma automática com algumas intervenções. Existem outras maneiras de chegar no mesmo resultado, tá? Só que daí já é um pouquinho mais complexo. Vamos aprender um passo de cada vez e do básico para o avançado, que eu acho que é a ordem lógica que tem que ser seguida. Então, como a gente está falando de fazer uma cuia, uma tigela, a gente vai utilizar esse perfil curvo. E, para quem já viu alguma coisa de modelagem, aqui a gente tem alguns fatores que serão utilizados para aplicar esse perfil curvo. Se eu seleciono aqui sem limites, ele toma por base o ângulo, tá? O ângulo, e vai criar essa peça, tá? Vamos zerar isso daqui. E vai criar essa peça, tomando por referência apenas o ângulo. Se eu quero limitar a altura, é aquela questão. O limitar, ele cria, vamos supor, ele considera o ângulo, ele cria a peça, só que ele corta a peça na altura que eu determinar aqui. É até legal em certas situações, se você quisesse fazer uma cuia, uma tigela que ela não fosse perfeitamente redondinha, e a parte de baixo fosse retinha, assim, seria legal. Vamos simular aqui, mas essa questão do simular, cara, isso aqui que é um problema. Às vezes você faz a simulação e o que acontece? A simulação, se você ficar fazendo a simulação, apaga, inverte e tal, ela acaba afetando o resultado. Mas vamos mostrar aqui. Se der ruim, a gente faz de novo. Vamos aplicar. Tá vendo? Aqui, nessa situação, ele considerou apenas o ângulo que eu determinei. Tá? Agora eu vou escolher a opção limitar a altura. Tá vendo? Como está limitado a 16 aqui, ó, acho que nem chegou a afetar. Estranho. Ou não foi aplicado. Tá meio lento aqui. Vamos diminuir aqui. 10, vamos ver. É porque ali não chegou a dar altura. Ó, vocês verem aqui, eu vou diminuir mais ainda para ficar bem visível. Aplicar. Tá vendo que o fundo aqui, ó, ele tá plano.
simulação tá meio devagar, o computadorzinho tá devagar. O fundo aqui, ó, ele tá plano, porque eu limitei a altura. Vamos aumentar esse ângulo aqui. Tá vendo? Agora vamos voltar. Vamos fazer de novo, porque dessa maneira ali ele ficou meio que lento. Tá? Deixa aqui para ficar bem visível, tá? Só para passar o conceito. Ó. Vamos supor, a primeira situação eu considerei só o ângulo. Aqui eu coloquei o ângulo de 90, então se a gente tem 100, aqui provavelmente tem 50 de altura, tá? Aqui seria para... Não, na verdade aqui tem 100, provavelmente aqui está com 50 milímetros de altura. Tá? Quando está sem limite, ele considera só o ângulo para fazer esse perfil curvo ou aplicar esse perfil curvo no vetor. Se eu limitar a altura, eu vou colocar um valor aqui. Eu poderia colocar nesse caso, como o nosso material é 20, eu poderia deixar aqui exatamente com 20, ó, e a gente teria isso, tá? O arredondado, só que é aquele arredondado seguindo os 90 graus, só que é o que acontece, na altura de 20 ele cortou, na altura de 20 ele cortou. Eu também posso escalar até a altura de 20. Se eu escolher essa última opção aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, considerar o vetor no ponto mais alto, ou seja, como a gente está falando de um círculo, bem no centro, ele vai ter 20, só que ele vai ser totalmente arredondadinho. Vamos colocar agora aqui, ó, escalar até o 20. Tá vendo? E ele fez isso. Então agora aqui ele está arredondado por um todo. Nossa, o computador está lento. Eu acho que deve ser a qualidade da simulação que deve estar muito alta. E aqui no ponto mais alto ele tem os 20. Então vamos considerar essa possibilidade. Vamos deixar assim. Então vamos deixar esse totalmente arredondado aqui. E vamos... Já está aplicado. E agora vamos fechar. Então agora aqui voltando para a parte de cima, a gente vai fazer o buraco ou o rebaixo dessa cuia, dessa tigela. Então olhando agora aqui pela vista 3D, a gente pode ver aqui, ó. Esse seria digamos assim, a parte que corresponde à parte de cima do material, e a gente consegue ter a visualização do que estaria já dentro, ou a parte de baixo e tal. Agora, nesse caso aqui, a gente vai utilizar o vetor aqui para fazer aquele rebaixo. Vamos utilizar novamente a aba modelar, criar forma, perfil da forma, como perfil curvo. E nesse caso, como a gente utilizou por baixo aqui o escalar até a altura, só que no caso lá pelo lado de fora, a gente considerou que fosse 20. Agora pelo lado de dentro, quanto que a gente quer de profundidade? Isso vai afetar a camada, por assim dizer, da parede dessa tigela. Quanto mais fundo for, mais fina vai ser. Então, nesse caso aqui, 15, eu acho que é mais do que o suficiente. Nesse ponto, eu vou deixar até uma referência aqui, galera, que é o seguinte. Eu vou simular aqui para mostrar um negócio para vocês. Eu mudei ali, não devia ter feito isso daqui ainda. Mas, vamos supor que eu tivesse... Determinei aqui... Vamos supor que tivesse no ângulo 90, porque isso pode afetar num negócio que eu já vou dizer agora aqui. Vou colocar aqui escalar, e nessa situação como a gente vai fazer um buraco, não é essa opção que seleciona, é essa daqui, ó, essa segunda opção. Então já fez aqui, digamos, o buraco da tigela. Aparentemente, quando você olhar assim, você vai dizer tá tudo ok. Mas tem que lembrar o seguinte, tá vendo aqui nas beiradas, olha esses detalhes, tá vendo esse... Às vezes você fala, pô, às vezes é do programa e tudo mais. Isso daqui, quando acontece na modelagem, quando a gente cria um percurso e vai simular, isso daqui a máquina ela vai se comportar na prática, tudo, vamos dizer assim, doida. Ela vai ficar subindo e descendo. Então, quando você criou alguma coisa de relevo e tal, em determinados pontos a máquina ela fica
trabalhando de uma maneira que, sei lá, parece que não tem nada a ver, é por causa disso. Na própria modelagem, se fez a modelagem, já tem imperfeições, e isso fica mais visível. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vou só criar uma coisinha rápida e depois a gente volta aqui, só não perde o raciocínio. Vou aplicar. Vamos supor que eu já venho aqui, ó, direto em criar um percurso com a Bonoso e já vou calcular. Tá vendo aqui as beiradas como que tá, tipo assim, irregular, ou até mesmo ficaria mais visível. Quer ver? Eu vou utilizar a estratégia de contorno. Olha aqui as linhas. Tá vendo? Isso daqui que eu estou falando. Porque a modelagem ela já está apresentando imperfeições. Na hora que criar o percurso, a máquina vai ter que seguir isso daqui. Então, na hora que chegar para fazer essa bordinha, o Z vai ficar assim, ó, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Tá? Então, tem que tomar cuidado, verificar na hora de fazer a modelagem, na questão de imperfeição. Às vezes, passa batido na hora da modelagem, porque, como eu disse, às vezes você olha aqui, ó, às vezes, se você olhar de longe, você vai falar, tá tudo ok. Mas na hora de gerar o percurso, ele vai gerar tudo assim. Tipo, tudo quebradinho assim. Por quê? Porque, de fato, a modelagem não tá bacana. Aí você tem que dar uma procurada ali na modelagem, fazer alterações, modificações. Isso acontece muito em função de ângulo, já que a gente está falando de um perfil curvo, e aqui eu deixei, por exemplo, um ângulo de 90, muito reto, vai acontecer isso. Vamos resolver esse problema. Tá vendo? Nesse caso, ó, vou dar um zoom aqui só para vocês verem como vai melhorar. Tá? Só a questão de alterar o ângulo aqui, ó, diminuir o ângulo aqui. Olha como que já ficou liso a borda. Tá vendo? E se eu aplico e eu volto aqui para calcular agora de novo, ó a linha como que já está diferente. Tá vendo? É isso que eu estou dizendo. Vamos voltar aqui, a gente faz tudo de novo certinho. Tá? Então é uma coisa que tem que ser mencionada também nesse aspecto ali. Tá. Então aqui a gente determinou esse 15 e tal. A gente já consegue ter acesso aqui à simulação, consigo ver pelos dois lados. E aquela questão da profundidade, se eu fizer mais fundo que isso, porque olhando aqui, ó, o que está por dentro, aqui nesse ponto aqui, ele está com a espessura de 5 milímetros. Se eu aprofundar mais isso daqui, o fundo dessa tigela, dessa cuia, ele vai ficar muito fino. Ou se você quiser mais grossa e tal, é só fazer uma profundidade menor. Vamos aplicar aqui e vamos começar a trabalhar agora nos percursos. Aqui a gente está falando de uma profundidade significativa, que vai chegar nesse caso aqui 15 milímetros de um lado, 20 milímetros do outro. Então a gente tem que recorrer ao percurso de desbaste, tá ok? Em algumas situações, quando é mesmo desbaste, quando é desbaste, quando é um trabalho 3D, um rebaixo, um relevo, que, digamos, a profundidade não é tão significativa, a gente pode partir já utilizando a ferramenta de acabamento. Não é o caso aqui, não seria aconselhado. Então vamos fazer como se deve ser feito. Vamos fazer o desbaste para remover material. A gente vai começar aqui por cima, fazendo esse buraco. E nesse caso aqui, aí você pode utilizar, entre aspas, a ferramenta que você quiser, conhecendo o seu equipamento. Nesse caso aqui, eu vou considerar uma ferramenta de 6 milímetros, uma ferramenta de topo reto. E aqui, o que você tem que considerar? Esse desbaste, ele também vai ser feito, digamos assim, por passagens, dependendo da capacidade ou da profundidade de passagem que está determinada. Por exemplo, esse buraco, esse rebaixo que a gente vai fazer, ele tem 15 de profundidade. Se eu deixo aqui como 8 de profundidade, conhecendo, obviamente, os limites do meu equipamento, ele vai fazer esse processo de desbaste em 2 passagens. Se eu deixo 5, em 3, e assim sucessivamente.
E aqui o passo lateral também. Ao mesmo tempo que ele vai fazer as passagens, isso aqui determina o passo lateral desse desbaste. Então eu vou deixar como 8 aqui, aí cada um adequa para o seu equipamento, tá ok? E seleciona aqui, se não estiver selecionado, essa primeira opção significa que ele só vai trabalhar aqui dentro desta área, tá ok? E vamos calcular. Tá vendo? Pode ver que como eu deixei que a profundidade era 8 e aqui tem 15, a profundidade total, ele vai fazer o processo em 2 passagens. A primeira vai descer até aqui, ó, e vai passar daqui para lá e depois conclui. Vamos ver aqui na simulação. Tá vendo? Primeira passada, segunda passada. E aqui a gente fez o desbaste. Agora a gente entra com o percurso de acabamento. Na questão do percurso de acabamento, cara, vale sempre mencionar o seguinte: não é porque é um percurso de acabamento que eu obrigatoriamente preciso utilizar aquela ferramenta fininha. Às vezes uma ferramenta mais grossa, mais com passe lateral fino, vai chegar num resultado excelente também, tá? Vou utilizar como exemplo o seguinte: em vez de utilizar a ball nose de 3, eu vou selecionar aqui, ó, a ball nose, só que a ball nose de 6 milímetros, tá? E eu vou trabalhar com um passe lateral pequeno nela. Vou colocar aqui, ó, o passo lateral dela de 1 milímetro, ok? Mesma situação, seleciona aqui Model Boundary, ou seja, vai trabalhar só onde tem aqui a parte da modelagem. Para opção de estratégia aqui, cara, contorno, quando é perfil curvo, eu acredito que fique um melhor resultado. E vamos calcular. Então, ball nose de 6 milímetros com passe lateral de 1 milímetro. E vamos calcular. Vendo? E vamos dar um play. Lembrando, o resultado é sempre, o resultado da simulação ele é muito fiel ao resultado que a gente consegue na prática ali também. Ó. Então, tá vendo? Cara, isso seria um resultado que eu já consideraria excelente, sem a necessidade, por exemplo, de utilização de uma ferramenta muito fina. Óbvio que quando a gente está falando de um quadro, um desenho, aí é outros 500. Mas aqui, nessa situação, tem que considerar essa possibilidade. É muito melhor trabalhar com uma ferramenta grossa, que não vai ter o menor risco dessa ferramenta quebrar, do que arriscar, por exemplo, trabalhar com uma ferramenta muito fininha. Tá ok? E dá para melhorar ainda mais o resultado, diminuindo o passe lateral. Tá ok? Então aqui a gente já teria criado os 2 percursos que a gente vai utilizar quando o material ou a máquina estiver trabalhando na parte de cima desse material. Tá ok? Agora vamos para a parte de baixo. Vamos clicar aqui, ó, lembrando que esses percursos eles só vão ficar mostrando aqui quando estiver na parte de cima. Na hora que passa para baixo ainda não tem nada criado. Mesma situação. Primeiro a gente vai criar o desbaste, tá ok? E depois a gente vai criar o de acabamento. Vamos criar aqui. Vamos utilizar a mesma de topo reto de 6 milímetros. Opção Model Boundary para trabalhar só na parte da modelagem. E vamos calcular. E vamos dar um play. Aqui também está fazendo em 2 passagens, porque foi definida a profundidade máxima como 8. E agora a gente vai vir aqui e vai criar o de acabamento. Utilizando a ball nose, mesma coisa, passe de 1 milímetro e vamos calcular. Aí eu já vou passar mais uma informação aqui. Aí você verifica isso, tá? Que assim, essa questão de distância da fronteira aqui. Entenda que
quando tem essa opção aqui de distância de fronteira, ela considera o vetor limite. Por exemplo, esse é o vetor limite. Se eu deixo aqui zerado, isso significa que ela não pode passar daqui. A fresa ela não pode passar. Como é uma fresa grande, e por exemplo, ela é de 6 milímetros, ela vai chegar aqui ao ponto, na hora que ela chegar no limite, a fresa ainda vai estar para dentro disso daqui. Ou seja, pode ser que essa peça ela fique muito presa no material. Então aqui, muitas vezes, é o caso de você pegar e dar a mesma distância da fronteira do diâmetro da fresa. É uma fresa de 6 milímetros, dá esses 6 milímetros para você dizer, ela pode passar da peça isso. Eu vou fazer sem a simulação e depois eu aumento aqui a fronteira para mostrar para vocês. Nesse primeiro ela vai ficar zerada. Vamos calcular. E vamos dar o play. Tá. Aí o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Pode ser que, desta maneira, a peça ela acabe ficando presa por muito material. Porque, como eu disse, você não pode avançar na fronteira. E a fronteira da peça provavelmente é aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui onde tem todo esse aberto que foi feito com a outra fresa. Então, tipo, ela ficaria muito presa, ficaria até difícil para depois você remover essa peça. Agora eu vou calcular de novo aqui, ó. Só que eu vou aumentar aqui a fronteira e dizer, você pode passar da fronteira 6 milímetros, que é o mesmo diâmetro da fresa. E vou calcular. Só que também, preste atenção num outro detalhe. Se eu disser isso, pode ver que a linha ela já está vindo aqui, ó, as linhas de simulação do percurso. Faça isso também, digamos ali, para fresa de desbaste, tá ok? Porque se a ferramenta que você está utilizando para fazer o acabamento, ela não tiver uma capacidade de corte desse tamanho aqui, vai dar ruim, tá ok? Se não tiver. Estou dizendo por que não tiver, porque se não é essa situação, eu posso utilizar aquelas fresas ball nose de Makita mesmo, só que elas têm um corte geralmente de 12 milímetros. Agora, se é uma ball nose própria para CNC, aí ela tem 20, ela tem 25, ela tem 30. O que acontece é que se você usa uma dessas próprias para Makita mesmo, e nessa situação que você está dizendo para passar da fronteira, ela vai entrar aqui na beirada, e como é profundo, ela vai entrar aqui com uma parte que não tem corte. Tá? Então você tem que fazer o desbaste também avançando um pouquinho aqui na fronteira. Tá vendo? Aqui também estava zerado digamos, do percurso de desbaste. Vamos dar 6 para ele também. E vamos calcular. Só para vocês verem o que modifica com base no que tem. Então, as duas primeiras simulações foram feitas sem avançar sobre a fronteira. Agora eu vou passar o desbaste com o avanço de fronteira, que ele está vendo onde ele está entrando aqui no canto? Tá vendo? Então ele entrou aqui no canto. Pelaquela questão, se não for a fresa apropriada, isso ia dar ruim. A fresa de Makita ela daria para fazer o processo. Nessa situação, agora é independente. Eu poderia utilizar essa fresinha da Makita, porque ela não vai comer material aqui na lateral. E agora, por fim, o acabamento com a fresa ball nose, que poderia, nessa situação, ser aquela própria para Makita. Não necessariamente ser a própria para CNC, que tem um corte bacana. Digamos assim, um corte mais grande. Pode cortar 15, 20, 30. Tá vendo? Agora ela vai avançar aqui no canto.
tá? E aqui a peça, apesar de não soltar, mas ela praticamente atravessou o material. Ela não desprendeu, porque, digamos assim, ela é redonda. Mas pode ver que esses pontilhadinhos que você consegue ver aqui, é que já está praticamente atravessando, tá ok? Aí ficaria preso só por uma camadinha de material. Mas, cara, basicamente é isso. E aqui na simulação, ó, tá vendo que você consegue ver dos dois lados. Só para desprender, eu poderia fazer isso daqui, ó. Mas na prática, se o material ele for em concordância com a mesma espessura, na hora que você faz esse processo, provavelmente ela já vai soltar. Existe a opção, sim, de você fazer, tipo, por mais que a tigela tivesse o diâmetro, a altura total de 20, você fazer um material de 22, para até mesmo a questão dele ficar preso ali no lugar, depois você fazer um acabamento manual. Se você optasse por fazer ele um pouco mais grosso, com esse intuito de deixar o material preso no local para depois fazer um acabamento, aí você simplesmente viria aqui, ó, e criaria um percurso de corte aqui. Vamos colocar a profundidade de 20. Editar 4. Tá? E selecionaria o vetor de fora aqui. Calcular. E daria um play. Tá? Aí sim ele removeria aqui a sua tigela. Apesar que na simulação está dando um errinho básico aqui, ó. Mas está vendo? Aí você conseguiria removê-la. E depois você faria um acabamentinho manual. Ok? E agora aqui por fim, como que a gente vai proceder na prática lá na hora de fazer? Aqui eu criei o percurso, criei a modelagem, criei o percurso, mas está faltando alguma coisa, já que é um trabalho que a gente vai trabalhar dos dois lados. Como que é feito o alinhamento? Como que eu faço um ponto referencial? Então existem opções para se fazer isso. Eu vou dizer como eu faço. Eu faço fazendo as marcações referenciais para, digamos, quando a gente fazer a rotação da peça, ou seja, o lado de cima a gente colocar ele para virar para trabalhar o lado de baixo. Como eu faço? Eu faço fazendo marcações referenciais e colocando parafuso. Então, tem a opção de utilizar carvilha, vai dar na mesma. Aí cada um define como vai fazer. Mas eu vou dizer como eu faço. Lembra que no começo do vídeo, o que a gente decidiu? A gente decidiu que na hora de rodar a peça para trabalhar o lado de baixo, por assim dizer, a gente pegaria desse lado e viraria para lá. Pode ser daqui para lá ou daqui para lá, tá? Daqui ou daqui, isso não importa, esquerda, direita, esquerda. O que não pode, se a gente escolheu, por exemplo, fazer de assim, na hora de rodar a peça, a gente rodar de cima para baixo ou de baixo para cima, aí sim tem impacto. Se a gente escolheu rodar a peça da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, essa linha central aqui pode ser considerado o centro de rotação. Então, o que a gente colocar de marcação referencial tem que ser aqui nessa linha aqui. Se a gente tivesse optado em virar de cima para baixo ou de baixo para cima, essa linha aqui, essa linha seria o centro de rotação. No nosso caso, é essa. Então, é justamente ali que a gente coloca as nossas marcações referenciais. Por exemplo, eu poderia colocar para fazer um furinho aqui e para fazer um furinho aqui. Da mesma maneira, se você fosse optar por fazer carvilha, aí você coloca a máquina para fazer um furo aqui até atravessar, até chegar na tábua de sacrifício. Aí você poderia bater um pino aqui, depois você só vira e encaixa esse pino lá no buraco. Eu prefiro fazer a marcaçãozinha, eu coloco a fresa só para fazer a marcaçãozinha. Depois eu venho com a furadeira, isso pode ser feito depois que ela concluir o processo aqui. Vai fazer a marcação, vai fazer o processo. E óbvio, o seu material ele já vai estar preso por alguns parafusos. Então, nesse primeiro momento, nem precisa colocar o parafuso, mas é a marcação de referência para mim fazer o furo.
Ela concluiu aqui, eu tiro a máquina do lugar, venho com a furadeira e faço o furo aqui até atravessar meu material. Atravessou o material, entrou na mesa de sacrifício ali para ficar de referência, tá ok. Aí eu vou soltar esse material, viro e utilizando esse furo eu vou parafusar para que ele fique alinhado no mesmo buraco. Eu só vou virar o material de lado. Entenderam nesse ponto? Aí nesse ponto fica melhor de explicar no outro vídeo na prática. Mas é esse o conceito. Eu acho que para quem viu o vídeo que eu estou mostrando lá, mexendo fazendo as cuiazinhas, é mais ou menos isso. Só que na questão das cuias que eu fiz lá, como ela tinha um furo no centro, eu podia até o mesmo, eu podia não, na verdade eu utilizei até mesmo o centro da peça, como tinha um furo, alinhado com a fresa. Aqui não é uma peça que a gente vai poder furar. Então, vai ter as marcações, vou fazer o furo. E nesse caso aqui, aí não tem segredo, eu posso utilizar aqui o recurso de furação, ó. Seleciono esse, e poderia dizer aqui como eu faço assim, tá? Então eu colocaria só para ela entrar 3 milímetros aqui no material, só para ficar de uma marquinha. E calcular. Tá vendo? E ficaria aqui essa marquinha de referência no meu material. Foi movimentado ali? Tá? Ficaria assim. Ficaria assim, daí pela parte de cima a gente ainda faria aqui o desbaste e faria o acabamento. Tá? Então tá lá meu material preso na mesa, a máquina veio, fez isso, fez os furinhos. Quando ela acabar, eu vou lá, pego a minha furadeira, furo esse furo até atravessar o material e entrar na mesa, furo esse outro furo até atravessar o material e entrar na mesa. Aí eu solto o material da maneira que cada um prende aí. Tem várias maneiras de prender o material na mesa. E com ele ao contrário, eu vou colocar um parafuso aqui pela parte de trás, já que o furo vai estar atravessado. Vou colocar o parafuso pela parte de trás, alinhando com aqueles furos que eu acabei de fazer na mesa na mesa da máquina ou na tábua de sacrifício, que vai estar embaixo. Tendo optado por carvilhas, mesma situação. Mas na hora de fazer o buraco aqui da carvilha, ele também tem que atravessar o material. Por isso que às vezes eu acho que é um problema, porque dependendo do tamanho ali e tal, você vai ter que ter uma fresa que consiga atravessar todo até chegar lá embaixo, tá ok? Ah, eu não tenho uma fresa com corte desse tamanho. Não precisa ter uma fresa com o corte desse tamanho. Você precisa, no mínimo, ter uma fresa que tenha a haste com o mesmo diâmetro do corte. Como é o caso, assim, uma fresinha de 3 milímetros com a haste 3, por mais que ela tenha um corte de 12 milímetros, eu posso ir entrando com ela no material. Isso eu vou dando várias passadas, entendeu? Isso não é impedimento. Mas eu prefiro fazer assim. Ah, quer fazer com carvilha? Beleza, você precisa atravessar o material, entrar na mesa. Depois você bate uma carvilhazinha no material aqui, bate outra aqui, vira ele ao contrário e encaixa no buraco que foi feito na própria base da máquina. Tá ok? Ou na tábua de sacrifício. Aí aqui é praticamente só questão de salvar os percursos. Aí na hora de salvar, cada um vê como que se organiza melhor. Mas na hora de salvar, vou salvar aqui de desbaste. Eu costumo salvar assim, desbaste, parte de cima. Aqui foi utilizada a fresa de 2 cortes de 6 milímetros. Aqui acabamento, fresa bone nose de 6 milímetros, parte de cima. Aí cada um salva de acordo com o que quiser. E também aqui vai ter a parte da broca também, se você quiser colocar para fazer primeiro. Se quiser colocar para fazer com a própria ferramenta que você vai utilizar
no início do processo ou no final do processo, também dá. Só que daí isso é a questão de, tipo, se for uma fresa muito grossa, depois você vai ter que utilizar uma fresa fininha. Mas se é uma de 3 milímetros que você está utilizando para fazer o desbaste, o acabamento, dá para fazer e depois você utiliza uma broca na furadeira de 3 milímetros também para fazer os furos, ok? Mas basicamente é isso. Então aqui a ideia do vídeo era mostrar mais a questão do desenvolvimento aqui, criação de percurso e tal. Aí na prática lá, uma hora eu faço um outro vídeo, até já tem vídeo no canal, que é vídeo a respeito de trabalhando os dois lados do material, ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?